Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Giovanni aqui. Hoje vamos estar dando início às nossas aulas de física. E aí o primeiro conteúdo que vamos estar estudando hoje, ele está dentro de uma área da física que é a mecânica. Geralmente na primeira série estudamos alguns segmentos da física, que está dentro da área da mecânica. A física ela possui várias áreas, a mecânica, a termodinâmica, eletromagnetismo, entre outros. E hoje vamos estar estudando dentro da mecânica um dos segmentos que é a dinâmica. Vocês viram anteriormente um outro segmento da física que é a cinemática, que geralmente é o estudo do movimento dos corpos e vamos estar estudando posição, velocidade, aceleração, entre outros objetos de conhecimento. Agora vamos entrar na dinâmica, que é um outro segmento da física, e vamos ver basicamente o que ela estuda aqui. Bom, a dinâmica ela é o segmento da mecânica, uma das áreas da física, como eu falei, que analisa sistemas em movimento ou repouso, estabelecendo as relações existentes entre suas causas e efeitos. Então, o foco do nosso estudo aqui agora vai ser o movimento dos corpos, é claro, só que, entretanto, vamos estar preocupados com a causa e o efeito dos corpos, ou seja, o que está causando o movimento dos corpos, o que está causando aceleração ou velocidade a esse corpo. E qual o efeito que vai causar desse corpo estar acelerado, desse corpo estar em repouso. Então, em resumo, é basicamente o que a dinâmica estuda, não é isso? Essa área da física que vai estar estudando esse movimento dos corpos, preocupado com a causa e o efeito desse movimento. E para dar início ao nosso estudo, precisamos estabelecer alguns dos princípios, ou seja, precisamos conhecer e entender o que significa algum desses princípios importantes, de algumas grandezas físicas que vamos estar estudando aqui ao longo das aulas. Bom, vamos começar com um dos conceitos mais importantes do estudo da dinâmica, que é o conceito de força. Bom, então, basicamente, o que seria força? Força ela é o agente físico capaz de produzir deformação ou acelerações nos corpos em que atua, por contato, distância ou campo. Então, vamos entender o que essa frase significa aqui. A força, então, ela é capaz de produzir deformação ou aceleração em um corpo. O que quer dizer isso? Bom, quando aplicamos uma força em um determinado corpo, vamos imaginar aqui para ficar mais fácil de entender, vamos imaginar que temos uma latinha de refrigerante aqui e vamos aplicar uma força nessa latinha, vamos bater com a mão na lata. O que pode acontecer? Quais são as duas opções que vai acontecer? Ou essa latinha vai amassar, e estamos citando o efeito de deformação aqui, vamos estar deformando essa latinha, ou ela vai entrar em movimento. E aí vamos estar citando o segundo efeito aqui que a força pode causar, que é a aceleração. Então, em resumo, se eu aplico uma força em um corpo, ou ele deforma, ou ele entra em movimento, ou ele muda o seu estado de movimento ali, não é isso? Que mais que a nossa frase está falando? Que a força ela pode atuar por contato ou por distância, não é isso? Quando é contato, a gente fala que é uma força de contato, e quando é por distância, a gente fala que é uma força de campo. Então, esse basicamente é o resumo de força. É a grandeza física, ou agente físico que produz deformação ou aceleração, porque eu posso também aplicar uma força, ele vai deformar e acelerar também ao mesmo tempo, é possível. Então, é o agente físico que é capaz de produzir deformação ou aceleração nos corpos em que atua, por contato, que é a força de contato, ou por distância, que são as forças de campo. E aí, quando eu falo em deformação, que é o primeiro efeito que a força pode produzir em um corpo, eu estou me referindo a um efeito estático da força, ou seja, que é um efeito que não está diretamente relacionado ao movimento. Então, geralmente, por exemplo, quando eu deformo a latinha aqui, eu não vou estar acelerando ou desacelerando ela, só vou estar deformando. Então, a deformação ela é um efeito estático, está relacionado a meio que a deixar o corpo parado ali. Então, o efeito estático é a deformação, alteração da dimensão ou formato de um corpo, produzida sob a ação de uma força ou de um conjunto de forças. E aí um exemplo, quando eu pego uma latinha aqui, aperto ela e amasso, eu estou aplicando uma força e causando a deformação. Então, o primeiro efeito é o efeito estático, que é a deformação. Então, sempre que eu falo de efeito estático, eu estou me referindo à deformação do corpo no qual a força foi aplicada. O segundo efeito é o efeito dinâmico. E aí, quando eu cito efeito dinâmico, eu estou me referindo ao movimento do corpo.
Bom, o efeito dinâmico é a aceleração produzida por uma força ou um conjunto de forças que atua sobre um corpo, modificando sua velocidade vetorial, né? Modificando seu modo de direção e sentido no qual essa velocidade está acontecendo. Bom, então, falei efeito dinâmico, eu estou me referindo a movimentar o corpo, a acelerar ou desacelerar esse corpo. Então, efeito dinâmico, eu estou me referindo à nossa aceleração. Beleza, efeito estático, deformação e efeito dinâmico, aceleração. Então, quando eu aplico uma força em um corpo, eu posso causar um desses dois, né? Vou dar o exemplo da latinha de novo. Se eu apertar, ela amassa. Se eu bater uma força, ela pode movimentar. Ou ela pode acontecer os dois também, que ela amassar e movimentar. Então, basicamente, força é isso. A força, vocês viram lá no início que existe grandezas vetoriais e escalares, não é isso? Vetorial, a grandeza escalar é aquela que eu só preciso do valor absoluto do módulo. E a grandeza escalar é aquela que eu só preciso do módulo, do valor absoluto. E a grandeza vetorial é aquela que eu preciso de módulo, direção e sentido. Então, eu preciso de 3 informações. A força é uma delas. Por quê? Vamos ver aqui. Por que eu preciso saber, por exemplo, aqui, a intensidade da força, que é o módulo? Bom, porque quanto maior for a intensidade da força, maior vai ser o deslocamento da deformação. E aí vocês concordam comigo que se eu apertar uma latinha com uma força menor, ela vai amassar um pouco menos. Se um carro passar por cima, por exemplo, que vai ser uma força muito maior, ela vai amassar muito mais. Então, eu preciso saber a intensidade dessa força. Bom, por que eu preciso saber a direção? Vocês concordam comigo que se eu empurrar a latinha para cá, ela vai para esse lado, se eu aplicar uma força para cá, ela vai para esse lado. Ou seja, eu preciso também saber a direção no qual a força foi aplicada. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma bola. Se eu aplico uma força horizontal, ela vai ir nesse sentido. Se eu aplico uma força, ou nesse sentido, né? Se eu aplico uma força vertical, ela vai subir ou ela vai descer. Então, além da intensidade, ou além do módulo, eu preciso saber também a direção. E o terceiro é o sentido da força, porque por mais que eu aplique a grandeza na força vertical, eu ainda tenho 2 opções, tá vendo? Ela pode subir ou descer. Então, eu preciso definir também o sentido. Então, eu preciso de módulo, que é a intensidade, eu preciso da direção e eu preciso do sentido. Por isso que a força, sempre que a gente fala de força, é só lembrar que a força ela é uma grandeza vetorial, precisa de módulo, direção e sentido. E ainda, eu preciso saber também onde essa força foi aplicada, né? Eu preciso definir aqui o ponto de aplicação da força. Então, vamos ver aqui, por exemplo, se eu tenho essa esfera, quem joga bola aí sabe que se eu quero que a bola sobe um pouco, eu vou chutar mais embaixo da bola aqui, e aí ela vai subir. Se eu quero, por exemplo, quem está jogando outro tipo de esporte, um vôlei, por exemplo, eu quero que a bola desce, eu vou bater por cima da bola aqui, não é isso? E aí, a bola vai descer. Ou seja, eu preciso, para caracterizar o movimento, eu preciso do módulo de direção, sentido, e ainda eu vou precisar desse ponto de aplicação da força. Bom, então, isso caracteriza a força como uma grandeza vetorial. Então, para mim, caracterizar a força, que é aquela grandeza que causa deformação ou movimento, né? Ou os dois, que é a deformação e movimento, eu preciso definir aqui o módulo, a direção e o sentido. Essas 3 grandezas caracteriza a força com uma grandeza vetorial. Eu ainda preciso, né? Deixa eu vou colocar aqui de outra cor porque não está dentro das grandezas vetoriais, mas eu preciso também saber o ponto de aplicação da força. Então, eu preciso saber onde essa força foi aplicada, também é importante para caracterizar o movimento. Bom, se é uma grandeza, né, eu consigo medir ela. Então, eu consigo saber o valor, consigo saber a direção. E aí eu preciso dar uma unidade de medida para me caracterizar o valor. Por exemplo, eu estou medindo velocidade, aí eu vou medir em metros por segundo, aceleração, metro por segundo ao quadrado. E a força eu consigo medir em quê? Bom, a força ela é medida em newtons, em homenagem ao físico, né, o Isaac Newton. Ela também pode ser medida em quilograma-força. E aí vocês vão ver mais essa nomenclatura aqui em carros. Então, geralmente vai ter lá
um valor, né, X quilograma-força. Mas no geral, e no Sistema Internacional de Medidas, que é o sistema oficial da física, a força ela é medida em newtons. Então, continuando nosso resumo aqui, a força ela é medida em newtons. Então, se eu vou aplicar uma força, eu vou aplicar uma força de 10 newtons, por exemplo. Certo? Então, no geral, quando eu estiver resolvendo os problemas de física, ou quando eu quero exemplificar que eu apliquei uma força, vai ser uma força 10 e o valor N, ou 20 newtons, ou 30 newtons, certo? Então, basicamente é isso. Bom, e como que eu consigo medir essa força? Como que eu consigo saber que essa força é de 10 newtons, 20 newtons, 30 newtons? Assim como a velocidade é medida lá, tem uns aparelhos de medir a aceleração, a força também é medida por um aparelhinho chamado dinamômetro. Então, o nosso dinamômetro, que é esse aparelho aqui, é um aparelho de medir força. E aí eu consigo aplicar a força aqui, por exemplo, com minha mão. E aí, aqui o marcador vai marcar que eu apliquei uma força, por exemplo, de 15 newtons, ou de 20 newtons, de 30 newtons e assim por diante. Então, a força ela é medida em newtons e é medida através do dinamômetro. Só resumindo, para a gente não perder, força, ela causa deformação, causa aceleração, ou pode causar os dois, certo? Deformação é efeito estático, aceleração é efeito dinâmico. A força ela é uma grandeza vetorial, então eu preciso do módulo de direção e sentido. E aí um quarto ponto que eu preciso do ponto de aplicação para caracterizar o movimento de forma completa. E aí eu consigo medir a força em newtons através do dinamômetro. Beleza? Tranquilo até aqui, vamos dar continuidade. Bom, um outro conceito importante é o conceito de força resultante. Porque, por exemplo, a força pode causar movimento. Mas veja bem, quem já brincou de cabo de guerra aí sabe que se a gente colocar ali duas pessoas de um lado, duas pessoas de outro, e essas pessoas possuírem a mesma força, não vai causar nem movimento nem deformação. Meu objeto aqui, ó, ele vai ficar paradinho no mesmo canto. Por quê? Porque esse objeto vai estar parado no mesmo canto. Se eu estou aplicando força, e aí deveria causar ou movimento ou deformação. Por que não está acontecendo nada aqui? Bom, porque sempre que a gente fala de força, eu preciso lembrar de um conceito importante, que é o conceito de força resultante. Se a força resultante for nula, por mais que tenha várias forças sendo aplicadas, não vai, o resultado final é zero. Então, se eu somar tudo e o resultado der zero, não está sendo aplicado, meio que não está sendo aplicado força nenhuma, não vai causar efeito nenhum, que a força resultante é nula. Então, por exemplo, nesse caso aqui, tem duas pessoas, um puxa para um lado, e vamos imaginar que esse aqui puxa com uma força de 10 newtons, o outro vai estar puxando para o outro lado, e aí com uma força de 10 newtons também. E 10 newtons para um lado, 10 newtons para o outro, como está lado oposto, a gente vai aprender a fazer essa soma daqui a pouco, mas se está do lado oposto, eu vou subtrair. Então 10 menos 10, o que a gente chama aqui de força resultante é 0 newton. Então se a força é zero, a força resultante é 0 newton, não vai ter movimento nem para um lado para o outro, não vai ter deformação nem para um lado nem para o outro. Força resultante, 0 newtons. Então, a força resultante equivale a uma única força que, atuando sozinha, imprime o bloco a mesma aceleração. Ou seja, a força resultante, no geral, ela é a soma de todas as forças que está atuando em um corpo. Aqui eu tenho duas forças atuando em um corpo. Como elas estão em sentidos contrários, eu vou subtrair. Então, a força resultante ela é nula. Veja essa esfera, por exemplo. Eu tenho uma força aplicada para cá, uma força aplicada para cá, outra para cá, outra para cá, outra para cá. Ou seja, eu tenho várias forças atuando nesse sistema aqui. E eu vou ter que somar todas essas forças, porque a força resultante ela vai ser a soma de todas as forças que estão atuando em um sistema. Então, a força resultante ela é o que a gente chama de soma, né? Esse símbolo aqui significa soma de todas as forças. Então, a força 1 mais a força 2 mais a força 3. E aí, quantas forças tiver no nosso sistema, vai ser o resultado da força resultante. Então, aqui eu preciso somar todas as forças do sistema e encontrar a força resultante. Se ela for nula, nada vai acontecer ao meu sistema, certo? Já fechamos essa ideia de força, então, certo? Então, a força, além da força, precisamos falar de força resultante, mas na próxima aula vamos entender como calcular essa força resultante, mas a gente só precisa saber no momento que a força resultante é a soma de todas as forças, e se ela for nula, no caso, não vai acontecer deformação aqui no sistema, porque a força resultante é zero, né, a partir de um certo ponto.
Agora vamos falar de um outro conceito importante, que é o conceito de equilíbrio. Bom, o equilíbrio ele pode se dar de duas formas, o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. E aí vai estar relacionado também justamente àquela ideia de força que falamos um pouco lá atrás. Sempre que falamos de estático, uma coisa estática, significa que uma coisa está meio parada. E sempre que falamos de dinâmico, está meio que relacionado a uma coisa que está em movimento. Então, estático, parado, dinâmico e movimento. Quando eu falo, por exemplo, que o efeito estático da força é a deformação, é porque quando eu deformo aqui, ele não está movimentando, ele só vai amassar e ficar no mesmo lugar. Quando eu falo que eu acelero ele, eu estou falando que ele está movimentando. Então, por isso que estático está relacionado com parado e movimento, e dinâmico está relacionado com movimento. Bom, mas vamos entender um pouquinho sobre esses dois tipos de equilíbrio aqui. Vamos começar com o equilíbrio estático. Dizemos que a partícula está em equilíbrio estático quando se apresenta em repouso em relação ao dado referencial. E vamos relembrar um pouquinho lá do primeiro bimestre, que o que é um corpo estar parado ou estar em movimento. Um corpo está parado quando, em relação ao referencial, sua posição não muda. Então, vamos imaginar aqui um exemplo do ônibus. Tem 2 passageiros dentro do ônibus e tem uma pessoa fora do ônibus. O ônibus vai passando aqui, certo? E aí alguém lá de fora está assistindo o ônibus passar. Primeiro, para essa pessoa que está do lado aqui, o passageiro A está em movimento ou em repouso? Bom, então vamos colocar aqui, ó. Vamos tentar desenhar um ônibus aqui. Resolvi o problema do desenho com o tablet aqui agora, tá vendo que o meu desenho é péssimo. Mas temos aqui um ônibus e aqui do lado de fora temos um observador. Aqui dentro, eu vou colocar com a letra aqui que fica melhor, viu? Passageiro A e passageiro B. E aqui é a pessoa C. E aí vamos imaginar aqui, tá os dois, o ônibus passando e o passageiro observando. Para a pessoa A, vai ser o nosso referencial. E a pessoa B vai ser alguém que a gente vai ser o objeto, vai ser a pessoa que estamos estudando, certo? Vou colocar aqui como objeto. Bom, e aí está o ônibus passando. Para a pessoa A, a posição do B está mudando, a distância entre os dois aqui está mudando? Não, né? Ele vai estar sempre do lado da pessoa, não importa o quanto que o ônibus está andando. Então, se o A é referencial, o B está em movimento. Agora vamos imaginar para o C. Quando o C é referencial, vamos colocar de azul aqui agora só para a gente entender. Quando o C é meu referencial, ou seja, a pessoa que está de fora aqui, agora observe. Para a pessoa que está de fora aqui, essa pessoa, ela está parada ou em movimento? A distância entre os dois está mudando ou não? Está mudando, não é isso? Então, se a distância muda, aí o B ele está em movimento. Pronto. Revisão feita lá no primeiro bimestre, voltando. Então, dizemos que uma partícula está em equilíbrio estático quando ela apresenta repouso em relação ao referencial. Então, se um corpo está parado em relação ao outro, ele está em equilíbrio estático. Então, está parado, eu estou olhando aqui, a posição da caneta não está mudando, então esse corpo aqui está em equilíbrio estático, certo? Então, estou olhando para a esfera aqui e a esfera não está mudando, significa que ele está em equilíbrio estático. E aí, se ele não está mudando, eu sei que o que está acontecendo aqui, que a força resultante, ela é zero. Ou seja, por que a força resultante é zero? Tem alguma força sendo aplicada aqui? Tem 2 forças sendo aplicadas aqui que vamos conhecer um pouquinho mais à frente, que é a força peso e a força normal. Tá vendo que tem 2 forças sendo aplicadas? Então ela teria que estar o quê? Ela teria que estar sofrendo deformação ou aumentando a velocidade ali, mas não está acontecendo nenhum dos dois. Por quê? Porque a força resultante é zero. Então, um corpo ele está em equilíbrio estático quando ele está parado, quando ele está em repouso. E só lembrar, viu? Tem que lembrar, é importante, o que é repouso. Então, o corpo A está parado, está em equilíbrio estático quando ele está em repouso. Está paradinho aqui, está em equilíbrio estático. E o equilíbrio dinâmico? Dizemos que a partícula está em equilíbrio dinâmico quando ela se apresenta em movimento retilíneo uniforme. E aí vocês estudaram um pouquinho esses dias aí o que é um movimento retilíneo uniforme. É um movimento com velocidade constante, ou seja, a velocidade não muda. Então essa esfera aqui, ela vai descer aqui, vai chegar até aqui
sempre com a mesma velocidade, 10 metros por segundo. Aqui também vai ser 10 metros por segundo. Aqui também 10 metros por segundo. Aqui também 10 metros por segundo. Então, dizemos que a partícula está em equilíbrio dinâmico quando ela está andando com a mesma velocidade. Então, pegar a caneta de novo, equilíbrio estático, não está mudando a posição em relação ao referencial que sou eu. Equilíbrio dinâmico, está mudando a posição, só que sempre com a mesma velocidade. Velocidade de 10 metros por segundo, que é o exemplo aqui. Então, isso que é equilíbrio estático e dinâmico. Então, equilíbrio estático significa que a partícula está em repouso. Equilíbrio dinâmico, que a partícula está em movimento retilíneo uniforme, que é aquele movimentozinho com velocidade constante. E aí, só lembrando, para todos os dois tipos de equilíbrio, para isso acontecer, a força resultante do corpo ela tem que ser zero. Ou seja, não pode nenhuma força estar sendo aplicada em um corpo? Pode. Só que a soma da força 1 com a força 2, com a força 3, com a força 4, quando eu vou somar todas essas forças, a força 1 mais a força 2 mais a força 3 mais a força 4, o resultado tem que dar zero. Por quê? Porque o corpo está em equilíbrio. E para o corpo estar em equilíbrio estático ou dinâmico, a força resultante tem que ser zero. Beleza? Bom, pessoal, só relembrando, é isso? Força. Ela é uma grandeza vetorial. Então, grandeza vetorial. E aí, se ela é uma grandeza vetorial, eu preciso de quê? Eu preciso de módulo, direção e sentido. Preciso dessas três informações. E ainda preciso saber o ponto de aplicação da força. Então, isso aqui é força. Força é na grandeza vetorial e aí precisa de módulo, direção e sentido para caracterizar o movimento. O que a força causa? O que a força causa? Ela vai causar deformação ou né? Movimento. Bate na latinha, ou ela vai amassar ou ela vai movimentar. Ela precisa daquela deformação ou movimento. E ainda eu preciso lembrar que o conceito de força resultante é quando eu somo todas as forças e o resultado. Quando eu somo todas as forças. Não é isso? Esse é o conceito de força resultante, é o somatório de todas as forças. E aí, só lembrar do conceito de equilíbrio, que pode ser estático, que é quando o corpo está em repouso, e pode ser também dinâmico, que é quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme, que é aquele movimento de velocidade constante. Quando o corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, precisamos lembrar que a força resultante sobre esse corpo ela é zero, não é isso? Bom, fechamos por aqui a primeira aula e vamos fazer umas questõezinhas só para fechar para a gente pegar esses conceitos aqui e depois vamos para mais aulas. Fechou? Valeu e até a próxima.